Seja muito bem-vindo a essa live. Meu nome é Glauter Santos e o objetivo desse canal, dessa live, é ajudar serraleiros a ampliar seu quadro de serviço. Quem sabe com o objetivo aí de chegar a faturar pelo menos 6K por mês, confeccionando toldos e coberturas de alto padrão. Então, na live de hoje nós queremos comentar com você um pouco sobre as fixações de toldos e coberturas, os diferentes tipos de fixações que nós nos deparamos no local de instalação no momento de nós estarmos fazendo a instalação dos nossos toldos. Durante esse tempo de trabalho, está passando assim por inúmeras experiências, e essas experiências elas assim fez com que nós tivéssemos um certo tipo de organização para que nós não ficássemos presos a determinados problemas que surgem no dia a dia. Então foi preciso nos preparar para que os problemas que surjam no dia a dia pudessem ser resolvidos assim de uma forma bem objetiva, de uma forma bem rápida. Você que está chegando aí e está começando a trabalhar com esse mercado de toldos, mercado de cobertura, primeiramente eu quero te dizer, cara, que é um mercado muito promissor, um mercado que tem crescido, e é um mercado que eu penso que ainda vai crescer muito mais ainda, principalmente para aquelas pessoas que fazem as coisas com zelo, que procuram trabalhar com qualidade. A gente vê um mercado muito sedento de serviços de qualidade. Trabalhamos muito para engenheiros e arquitetos, e o que eu estou comentando contigo é o que geralmente os engenheiros e arquitetos comentam com a gente, né? Fazem serviços, muitos profissionais fazendo serviço de qualquer maneira, e por conta disso eu entendo que o mercado acaba ficando vasto para quem realmente tem um compromisso de entregar um bom produto, de entregar um serviço com qualidade para os clientes finais. Então, hoje eu quero falar com vocês dos mais variados modelos de toldos, fixações de toldo que nós vamos nos deparar no nosso dia a dia para fazer a fixação dos nossos toldos, das nossas coberturas. Primeiro eu vou começar falando dos possíveis modelos de fixações que nós podemos encontrar no nosso dia a dia quando formos instalar os nossos toldos. Eu aqui vou falar mais dos toldos enroláveis, vou falar pouco dos toldos fixos, vou falar um pouco mais dos toldos enroláveis. Os toldos enroláveis são os toldos que têm mais saída, que têm mais rotação, e por conta disso, por conta de mais rotação, mais saída, acaba que nós nos deparamos mais com essas situações que eu vou comentar com você aqui agora. Então, para que você faça uma boa instalação, uma instalação segura no seu serviço, então é preciso você estar sempre preparado para as situações que eu vou levar para vocês agora. Então, eu preparei aqui alguns acessórios, que são os acessórios que a gente mais utiliza na instalação de um toldo. O tema vai falar de fixação. E eu estou aqui nas minhas mãos com um par de mancal pintado em chapa dobrada. Isso aqui é uma chapa galvanizada, onde um lado a gente coloca o pino para que seja inserido no tubo enrolador, e o outro lado a gente faz a fixação da máquina. Então, esses elementos eles são responsáveis pela fixação, pelo todo o contexto do toldo, que são os mancais. E nessas perfurações que eu estou mostrando para você, que entra os elementos de fixação, que daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco mais sobre os elementos de fixação. Então, não tem só esse modelo, tem outros modelos. Além de ser chapa dobrada nesse modelo, existe também em alumínio. Então é só você procurar o material que você quer, pedir o fornecedor que eles vão te entregar um material muito semelhante a esse daqui para fazer os tradicionais toldos enroláveis. Ok?
que eu costumo chamar de toldo mediterrâneo aqui nos nossos serviços. Outro modelo de mancal são os mancais em L. Esses mancais são formados com chapa galvanizada e é basicamente a mesma coisa que eu falei. Aqui eu já trouxe ele aqui já com a máquina fixadinha no mancal e o outro lado aqui já com pino cravado. Aliás, na verdade, esse sistema de mancal a gente já compra ele com esse pino fixado. Você pode ver que ele é soldado e já galvanizado. Esse meu aqui eu já mandei tratar com uma pintura. Então, basicamente, esses dois mancais eles são responsáveis pelo sistema de fixação que vai segurar todo o toldo. Seja esse toldo fixado em uma marquise, seja esse toldo fixado em uma laje, independente, é esse camarada aí que vai trazer a sustentação para toda a estrutura do toldo. Auxiliado pelos mancais, nós temos os elementos que vão precisar trazer de forma contundente a fixação para esse conteúdo que geralmente é inserido aqui. Eu vou falar um pouquinho com você das experiências que eu vivo e eu separei alguns materiais aqui para vocês do que você tem disponíveis para trabalhar com toldo. Geralmente para fixação dos toldos, cara, é muito comum você ter a possibilidade de trabalhar com os parafusos e as buchas de nylon. Eu trouxe aqui para vocês o que tem de mais variado no mercado e eu quero passar aqui para vocês para que vocês entendam. Aqui eu tenho um parafuso sextavado rosca soberba. Esse aqui é um parafuso de meia polegada. A bucha é de nylon 16 milímetros. Esse parafuso ele tem uma eficácia muito boa no que se diz respeito à segurança para fazer com que esses mancais sejam seguros quando um toldo muito pesado. Isso aqui é realmente, na verdade, um elemento assim de fixação muito bom e você vai ter possibilidade de estar utilizando isso aqui. Aqui eu trouxe para você um parafuso já na espessura de 3/8. A bucha é uma 14 milímetros de nylon também e esse acessório você vai poder estar também disponibilizando para fixar o seu toldo. Esse aqui é um dos que eu mais uso para prender toldo com, cara, 4 metros por 3, 5 metros por 3. Esse parafuso aqui ele segura bem quando o meu substrato ele é um bom substrato. Quando eu digo bom substrato, eu estou dizendo um substrato sólido, seguro, por exemplo, uma viga de concreto. Uma laje batida bem segura, isso é um substrato bom. Esses elementos aqui, eles dão uma fixação muito boa. Eu procuro ter o cuidado de trabalhar com as buchas de nylon de boa qualidade. Eu costumo trabalhar com as buchas, eu dou preferência para trabalhar com as buchas fixas, são buchas de excelente qualidade. Quando você coloca os parafusos na bucha, a bucha não estoura, ela não quebra. Então, dificilmente eu tenho problema quando eu trabalho com as buchas fixas. Então está aqui um parafuso 75, bucha 12, muito comum eu utilizar. E esses elementos ele trabalha justamente aqui, ó. Ele entra aqui, furou o substrato, colocou a bucha. É só roscar que você vai ancorar isso aqui no posicionamento correto que você precisa. Ou então, nos outros mancais é a mesma coisa, tá legal? É isso aí. E eu também tenho, quando o toldo é muito pequenininho, toldozinho de 3 metros, eu tenho aqui um 516 75, um bucha 10 milímetros. É isso aqui. A bucha de nylon também aqui é da Fix. E por sua vez eu consigo uma resistência muito boa com esses ancoradores, porque ele, cara, traz uma segurança bacana.
Então aqui eu acabei apresentando para vocês esses elementos que trabalham auxiliado com a bucha. É possível que você faça a fixação desses elementos também com os parabolts. Eu trouxe aqui pelo menos 3 para vocês observarem, né? Possa ser que vocês já conheçam o parabolt, já conheçam também os elementos de fixação formados com processo de buchas, mas eu fiz questão de trazer aqui o que a gente mais costuma utilizar. Os parabolts, eu tenho aqui um parabolt com parafuso de 3/8, ele tem aproximadamente 60 milímetros de altura, jaqueta, né? E o cone. Esse aqui a mesma coisa, e eu tenho esse aqui com prolongador. Prolongador é esse camarada aqui, ó, tem nessa interseção aqui. E o processo do parabolt é basicamente muito parecido com a bucha. A partir do momento que você insere a bucha dentro do concreto e que você roda o parafuso, a tendência da bucha é abrir e fazendo um processo de fixação por pressão. O parabolt é a mesma coisa. Você inseriu ele dentro do concreto. A partir do momento que você vai rodando o parafuso, esse cone ele vai entrando dentro da bucha metálica, fazendo com que a jaqueta abra, expandindo e, por sua vez, acontecendo o processo de fixação por meio de expansão. Então, dificilmente esse sistema de fixação também costuma dar problema. São sistemas de fixação muito seguro e que tem possibilidade de fazer um trabalho muito bacana com esses elementos de fixação. Mas não tem somente esses elementos de fixação. Esses elementos que eu acabei de explicar para vocês agora, eles trabalham por pressão. A partir do momento que vocês rodam o parafuso ele comanda uma bucha dentro do substrato, onde a bucha abre e o elemento de fixação aconteça por intermédio de pressão. Mas existem outros processos de fixação que trabalham de forma diferente. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem esse parafuso aqui no centro, para ficar mais perto aqui. Olha, pessoal, esse parafuso aqui, ó. Olha como o sistema da rosca dele é bem diferente do outro parafuso que eu acabei mostrando para você. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui do lado para que vocês possam ver. Olha como é que a rosca soberba, que é essa daqui, olha. Olha como a rosca soberba, que é esse daqui, a rosca soberba, é diferente desse sistema de parafuso aqui, ó. Cara, esse parafuso aqui ele é fantástico. Ele independe de outro sistema de fixação que trabalha dentro do substrato. Se você tem um substrato bom, um concreto armado, esse elemento aqui ele trabalha de forma assim muito bacana. Eu trouxe 2 aqui para você ver, né, mas existe várias medidas. É só você procurar aí no distribuidor. Eu estou aqui com 3/8 por 80 milímetros e eu estou aqui com um parafusozinho de 1/4 por 50 milímetros. E ele trabalha de uma forma diferente dos parabolt, do sistema de fixação por expansão. Ele trabalha de uma forma diferente. Você independe, você fez a perfuração de acordo com o que o fabricante pede, porque na verdade esse elemento você precisa fazer a perfuração basicamente da largura do cone. Esse aqui não, esse aqui você precisa fazer uma perfuração no concreto um pouco mais fina, depois você faz a fixação desse elemento e essa rosca ela é responsável de tarrachar no concreto. É um sistema de rosca que foi desenvolvido justamente para cortar o concreto e ficar ancorada justamente no concreto, independendo do auxílio de qualquer outro tipo de material. Então, o que eu quero dizer para você? É um elemento que
ele te adianta muito, porque se você tem que ancorar muitas peças, vamos dizer que você tem aí um serviço para que você possa fazer com grande escala. O fato é que esse elemento aqui, esses parafusos, eles vão adiantar muito o teu serviço, porque você fez a perfuração e esse parafuso aqui, na parafusadeira, ele automaticamente ele já aperta de uma forma assim bem rápida. Um outro benefício que esse parafuso tem é que diferente dos parafusos que trabalham com o sistema de expansão, é que o parafuso de expansão você precisa ter cuidado com uma ponta de uma viga, uma ponta de uma coluna, porque quando você coloca esse material que você aperta e que a bucha abre dentro da perfuração, se você não tiver cuidado, essa abertura que esse tipo de fixadores faz dentro da perfuração, ela pode provocar uma ruptura quando estiver muito na ponta da viga, quando estiver muito na ponta do concreto, lá onde que seja. Então, se você não tiver cuidado na hora de você fazer isso, possa ser que esse tipo de elemento aqui, ele te traga esse tipo de problema. Quando ele já dificilmente vai te trazer esse tipo de problema, porque o sistema de fixação dele é diferente, ele não trabalha por expansão. Então, fica aqui a apresentação desses parafusos. Eu acho que vale a pena você ter pelo menos algumas unidades aí na tua caixa de ferramenta, porque chega um momento você tem um equipamento para que você possa utilizar assim de uma forma emergencial. O que eu estou compartilhando com você é justamente isso. Eu geralmente deixo na caixa de ferramenta de cada instalador algumas unidades para que eles possam ter esse tipo de recurso. Vai fazer a ancoragem de um mancal, de um cantilhão muito na extremidade da viga, então cuida para que esse detalhe não aconteça. Então é muito importante isso ser observado e eu estou compartilhando isso com você porque penso que isso pode ser útil para você, assim como tem sido útil para mim. Outro sistema de fixação que eu quero apresentar para vocês são os processos de fixação que trabalha com o processo químico. Eu trouxe aqui, eu ainda tinha aqui um pouquinho do chumbador químico. Como que o chumbador químico trabalha? O chumbador químico ele trabalha pelo menos no processo de substrato oco, por exemplo, como tijolo, é um substrato oco. Ou então ele trabalha também muito bem no substrato sólido, por exemplo, o concreto. O chumbador químico ele trabalha muito bem nesses dois elementos. Quando você tiver que fixar qualquer tipo de elemento que isso for diretamente no tijolo, esse aqui pode ser um elemento que te ajude muito. Quero ressaltar que é importante você verificar sempre quando você for jogar peso de algum produto sobre uma parede que não tenha uma determinada firmeza, que não tenha uma viga. Então é muito importante você observar se essa parede tem a segurança devida para que o seu produto não seja mais pesado do que aquela parede seja possível de aguentar. Aquele trecho onde você vai fazer a ancoragem do produto não se rompa por questões do peso do teu produto. Então fica aí a dica para que você avalie isso direitinho. Mas conforme eu estava dizendo para você, é um excelente tipo de chumbação, que são as chumbações químicas. Como que a chumbação química ela pode se dar? Se você for fazer a chumbação química em substrato oco, conforme o tijolo, é necessário que você tenha o auxílio da camisinha. A camisinha é isso aqui, olha. Então, o que você faz? Eu vou tentar te ilustrar mais ou menos. Aqui vou botar o flip chart aqui rapidamente. Vou tentar ilustrar aqui para vocês rapidamente. Imagina que você tem um tijolo. Vamos desenhar aqui um tijolo.
Vou desenhar aqui. Esse tijolo tem as divisões dele. Acho que aqui está bem centralizadinho para que você possa... É isso aqui. Então, quando você faz a furação, vamos dizer que a furação veio até aqui, com a broca. É justamente aqui que você vai inserir a camisinha. Você insere a camisinha justamente aqui, para que a camisinha ela segure o conteúdo químico que você vai colocar aqui dentro, que vai servir de ancoragem do material. E você observa que a camisinha ela é cheia de microfuros. Consegue observar? Ela é cheia de microfuros, justamente para quando você colocar a camisinha dentro da perfuração e que você injetar o material químico, automaticamente o estojo, o parafuso que você vai colocar dentro da camisinha, que é basicamente isso daqui, olha. É assim que trabalha. Você colocou a camisinha dentro da perfuração, você trabalha com um bico redutor. É mais ou menos isso aqui, olha. Você necessariamente precisa de um aplicador, conforme aquele aplicador de silicone industrial. É pesado isso daqui, então tem que ser aqueles aplicadores bons. E por intermédio dessa ponta, você vai injetar o conteúdo químico dentro da camisinha e a camisinha vai reservar aquele conteúdo químico. Quando você levar o seu estojo, o seu parafuso, você leva ele rodando, automaticamente o conteúdo que você colocou aqui dentro, que é basicamente 2/3 do tamanho da camisinha. Você enche a camisinha, colocando pelo menos 2/3 do material, automaticamente isso aqui faz com que a química ela expanda e aumente esse orifício aqui da camisinha. Então, logo essa camisinha vai ficar com um diâmetro bem maior e, cara, logo depois de alguns minutos isso aqui seca de uma forma bacana e você tira a porca e você faz aí a fixação de vários produtos do que você entender que é legal para poder ancorar o seu material. Então é basicamente dessa forma que a camisinha trabalha. Você precisa furar o tijolo e ancorar ela. Esse é o chumbador químico e você tem possibilidade de encontrar isso aí com muita facilidade nos principais distribuidores existentes aí. Outro processo de fixação bacana, que também é super interessante, é o processo feito com as ampolas de vidro. Também é um processo químico onde você pode utilizar na chumbação dos seus mancais, dos perfis das suas coberturas. Daqui a pouco eu vou entrar no detalhe da fixação dos perfis da cobertura, que vai ser um pouquinho diferente do estouro. Aguarda mais um pouquinho aí que vai valer a pena você estar vendo esse conteúdo que eu vou mostrar para você. Mas as ampolas de vidro é basicamente isso aqui. Vou aproximar um pouquinho mais. Eu não sei se você consegue ver, aqui dentro tem vários elementos, tem pelo menos 2 elementos químicos, que basicamente um é a resina e o outro é o secante. Não é diferente do outro material químico que eu acabei de apresentar para você. Basicamente, um é resina e o outro é catalisador, secante, alguma coisa parecida para fazer com que eles endureçam. E esse aqui trabalha justamente da seguinte maneira. Você observa que aqui tem uma ponta que ela é boleada. Fez a perfuração, injetou isso aqui dentro da perfuração, você pode fazer a ancoragem do material. Esse tipo de chumbador, ele requer com que você trabalhe com uma suposição, com estojo. Você fez a furação, ancorou, colocou isso aqui dentro da perfuração,
Basicamente você precisa do estojo que ele tenha a ponta parecida com essa daqui, ó. Você consegue observar? É isso aí, ó. E você adapta esse chumbador na furadeira, na ponta do mandril. Você aperta direitinho para que o mandril não estrague essa ponta de rosca aqui. E com o processo de rotação, o seu chumbador ele vai quebrar a ampola de vidro que vai estar dentro da perfuração. Ao quebrar e em rotação, essa própria rotação vai fazer com que os elementos químicos se misturem. Logo, depois de alguns minutos, o elemento de fixação vai estar fixado pelo produto químico que foi colocado dentro da perfuração. É importante ressaltar que esse tipo de chumbação são indicados para elementos sólidos. Elementos oco não é recomendado. Elemento oco é esse substrato aqui, conforme eu passei para vocês, auxiliado pelo uso da camisinha. Esse elemento aqui também vocês podem trabalhar muito bem com ele fixando os seus fixadores em elemento sólido. Se você quiser trabalhar com um chumbador químico em elemento sólido, basta você fazer a perfuração, não precisa do auxílio da camisinha e você injeta diretamente na perfuração, pelo menos 2/3 da perfuração, não precisa você encher totalmente. Colocou 2/3, você já pode fixar o seu chumbador, sempre no sentido de rotação, para fazer com que o material, a química, ela se expanda dentro da perfuração. E cara, quando der aí o minuto suficiente que o fabricante pede para secar, você já pode começar a encostar as peças que você precisa encostar para começar a fazer o seu sistema de chumbação. São sistemas que, cara, é rápido de trabalhar, são muito bons e você pode estar trazendo esse sistema para o produto de vocês, para fixar o toldo de vocês, para fixar a cobertura de vocês. Então, eu acabei de apresentar agora para vocês tudo aquilo que é possível você utilizar para que você fixe os seus mancais, você fixe aquele elemento que vai segurar o seu toldo, aquele elemento que vai segurar a sua cobertura. Agora eu quero falar um pouco mais com vocês de situações que nós nos deparamos na rua para poder vencer, para poder contornar alguns detalhes. É muito importante ressaltar que toda vez que eu preciso fazer a instalação de um toldo, eu faço questão de ir até o local para poder fazer a avaliação. E nessa avaliação a gente não abre mão de ver todos os detalhes que são bacanas, que são necessários para poder ancorar um toldo. Por exemplo, quando eu chego para fixar um toldo e que o local da instalação é um concreto armado, cara, bacana. A gente vai conseguir fazer um serviço bem legal, bem seguro, porque o concreto é firme, o concreto ele é auxiliado ali pelas estruturas metálicas, então existe uma consistência que nos permite fazer uma ancoragem aí de primeira qualidade. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente se depara com uma parede de tijolo, e a gente até vê que aquela parede segura o peso do nosso toldo, mas muitas das vezes a gente fica preso a esses detalhes que eu acabei de explicar para vocês. Muitas das vezes numa parede de tijolo você coloca um parabolt, cara, não vai dar aperto, porque ele vai abrir, vai expandir, não existe substrato sólido, é basicamente tudo oco, então ele não vai ter firmeza, não vai ter segurança. Quando isso acontecer, você já vai ter aí o recurso de utilizar esses outros materiais que eu acabei de passar para você. Tem situações que a gente precisa vencer, que é quando a gente vai fazer a instalação de um toldo
E quando não tem uma laje segura, quando não tem uma viga, muitas das vezes a gente se depara com um local para fazer a instalação de um toldo que a gente precisa fixar o toldo, por exemplo, num teto de gesso. Hoje em dia é muito comum as edificações ter o rebaixo de gesso. E geralmente, pelo menos aí, vamos dizer aí, 1/3 dos toldos que a gente vai fazer instalação, muitas das vezes em residência, a gente se depara com esse tipo de fixação. Precisar vencer aí um teto de gesso, onde a laje está logo acima. Imagina um teto de gesso afastado da laje 20 centímetros. A gente não pode fazer a fixação do toldo, da cobertura, justamente no gesso. A gente precisa ancorar os nossos mancais, os nossos elementos de fixação, que vai trazer resistência no toldo. A gente precisa fixar ele no concreto, a gente precisa fixar ele numa viga metálica. É isso que vai trazer consistência. E nessa visitação técnica que a gente vê esses detalhes. A gente analisa esses detalhes, que é para quando na hora do instalador for fazer a instalação, ele já vá com todos os detalhes para que ele possa fazer uma instalação o quanto mais rápido possível. Com o objetivo dele não ser pego de surpresa. Vai para a obra, mas já sabe todas as circunstâncias que ele vai viver ali. E uma das coisas assim que mais nós temos deparado nesses últimos tempos é justamente a ancoragem do toldo no teto de gesso. Então, mais uma vez, vou para o Flip Sharp, vou tentar fazer uma analogia aqui juntamente com você do que ocorre. Olha, imagina, vou fazer aqui o desenho aqui como se fosse de uma laje. Isso aqui é a laje. Vamos dizer que isso aqui seja o elemento ali por dentro da laje. E o teto, ele está afastado, o teto de gesso fica afastado da laje. Vamos dizer aqui que nessa hipótese, o teto de gesso do cliente está afastado da laje, vamos dizer, 20 centímetros. Eu não posso fazer a fixação do meu mancal. Vamos dizer que isso aqui seja o mancal do meu toldo. Eu não posso fazer a fixação do meu mancal diretamente. Isso aqui é a máquina do toldo. Eu não posso fazer a fixação do mancal diretamente no gesso. Eu preciso preparar o meu material que vai fazer a fixação dos mancais. Vamos exemplificar aqui. Isso aqui seja um elemento de fixação, seja, digamos aí, um parafuso. Ele tem que ser ancorado lá diretamente na laje. Então, a minha visita técnica, ela consiste em saber essa medida, se realmente em cima eu tenho uma laje, procurar saber se essa laje é batida ou pré-fabricada. Esses detalhes são muito importantes. Porque imagina, eu vou com toda a sede tentando buscar aqui uma laje, vai que eu bato lá numa laje pré-fabricada. Então, são informações assim, que a gente precisa ter anotado no papel para que na hora que a gente vai fazer a instalação desses toldos, a gente não seja pego de surpresa e a gente consiga vencer esses detalhes. Então, esses elementos de fixação que eu acabei de dizer para vocês agora, tanto os expansivos quanto os químicos, eles podem ser utilizados nesses recursos. Eu gosto muito de utilizar aqui nesse recurso a barra roscada, porque a barra roscada, uma vez ela ancorada aqui na laje, seja de forma mecânica ou química, uma vez ela apontada, ela me dá condição de regulagem do meu mancal. Então logo eu posso regular o meu mancal faceando bonitinho aqui com gesso, olha. E o que vai me ajudar a regular? A altura da rosca. É mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Ancorei. Eu trago o meu mancal. Digamos que eu vou utilizar um mancal parecido com esse aqui, olha. Pronto, olha lá. Isso aqui é o suficiente para mim poder prender, ancorar o meu serviço. Olha o que ficou de rosca para baixo aqui.
vamos dizer aí 1 centímetro, olha, é o suficiente para me colocar minha porca e fazer um bom trabalho aí. É mais ou menos isso daí. Então, quando eu vou fazer essa visita, eu procuro saber esses detalhes para que a gente não seja pego de surpresa e o meu instalador tenha condição de fazer um excelente trabalho. Isso é muito importante. Muitas das vezes isso não acontece com gesso, pessoal, mas acontece muitas das vezes, sabe como? Com uma marquise feita com ACM. Hoje em dia é muito comum o ACM estar sendo empregado nas marquises. Os setores comerciais, a loja comercial, geralmente hoje em dia ela está sendo muito revestida com ACM. E o ACM, geralmente, ele tem uma distância entre a estrutura metálica, talvez, de uma cobertura. Geralmente o ACM ele tem uma determinada distância entre o ACM e a laje. Por mais que seja por diversos os produtos que possam ser o elemento de fixação superior, possa ser que a gente se depara com esse tipo de situação. E nessa visitação é muito importante você detalhar isso importante, e esses elementos de fixação que eu trouxe aqui para vocês vão ser o elemento de fixação que vocês vão estar trabalhando aí para poder vencer esse tipo de problema. Outra coisa que eu quero passar para vocês que, além dos problemas que vocês podem vencer, além dos problemas que vocês podem vencer com a situação além dos problemas que você pode vencer resolvendo essa situação dos mancais do toldo, pessoal, com esses elementos que eu acabei de apresentar aqui para vocês, são os elementos que vocês vão poder trazer para poder fazer também as coberturas. Vamos lá agora ilustrar um pouquinho a nossa live de hoje no que se diz respeito às coberturas. As coberturas são o seguinte: possa ser que você tenha uma cobertura para fazer onde você vai visitar a área e que você só tenha o terreno. É fato que quando você for fixar essa cobertura, você vai precisar de fazer o quê? Fixar os seus pilares no solo. E geralmente você vai fazer isso como? Claro, você vai precisar entrar com o processo de fundação. Sapata, fazer a amarração das estruturas metálicas, que são os radiês, dos radiês ancorar as colunas metálicas, ou então os arranques, até chegar na parte superior. Isso vai depender muito do projeto. Mas o fato é que você vai precisar fazer o quê? Uma sapata, ancorar as colunas e, por sua vez, depois que essa coluna estiver ancorada, você vai colocar as suas estruturas metálicas. Mas nem sempre é assim. Para a gente que trabalha fabricando toldo e fabricando cobertura, é muito comum nós chegarmos no local para colocarmos uma cobertura. Eu estou falando com vocês, tirando pelo meu exemplo. Na maioria das vezes que eu vou colocar as minhas coberturas, geralmente é uma residência que já está pronta, já está acabada, é uma empresa que precisa de uma cobertura. Então, geralmente, a gente se depara com um prédio já edificado. E quando isso acontece, e quando a gente chega no local já com uma obra já edificada, muitas das vezes a gente se depara ali com um piso pronto, com a mureta já tudo prontinho, cara, já tudo bacana, tudo prontinho, já só para o serralheiro chegar lá e fazer a instalação da cobertura, seja ela de vidro, seja ela de policarbonato, seja essa cobertura de laminado sintético, e você fica com poucos recursos, muitas das vezes, para fazer um serviço bem acabado. E são esses elementos que eu vou apresentar para vocês agora que vocês podem levar como solução para ancorar os serviços de vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui de que você chegou numa residência, você tem aí a parede e aqui você tem o piso.
Geralmente na parede você ancora a sua cobertura, você ancora as suas vigas da cobertura. Vamos trazer para esse projeto aqui, que você tem aqui uma mureta. Olha, essa situação aqui de uma mureta de alvenaria aqui é muito comum, seja ela com 1 metro de altura ou com 1,80 m, 2 metros. O fato é que você pode buscar fixação para a sua cobertura por intermédio dessa mureta. Então o que você pode fazer? Você pode plantar um pilar aqui do lado da mureta. E como que você pode fixar os elementos, esse pilar, de forma que você não quebre a mureta, que você não estrague a mureta quando esse pilar for colocado justamente do lado da mureta? Então aqui, ó, é justamente esses elementos que eu estou dizendo para vocês que vocês podem utilizar. Por isso que existem os parafusos mais alongados, por isso que existem os parafusos mais simples. Então, são esses processos que você vai poder utilizar. Você pode trabalhar com uma sapata metálica aqui embaixo e logo aqui em cima você pode trabalhar com um elemento metálico ancorando a sua coluna um pouco mais aqui em cima. São esses elementos que você vai poder utilizar. Muitas das vezes você vai poder também trabalhar com a coluna por cima da mureta. Olha, isso aqui acontece muito. Isso aqui a gente está sempre se deparando também com essa ilustração que eu vou passar para você aqui agora. Imagina o piso e aqui você tem uma mureta onde você vai fazer, vamos dizer aqui que aqui tem uma pedra, vamos botar uma pedrazinha aqui, seja ela de granito ou de mármore, e que em cima dessa pedra você vai fazer a fixação da sua coluna. Cara, como tem elemento aí que você pode trazer como fixação para essa cobertura? Deixa eu sentar um pouco mais aqui de frente. Já deu para me explicar ali para vocês. Então, sobre essa mureta de alvenaria, seja essa mureta metálica, você tem muitos recursos que você pode utilizar. Vamos partir do ponto de vista que você tem aí um perfil metálico para que você ancore ou do lado ou em cima dessa mureta, só que você não pode quebrar, né, a pedra mármore do cliente. Você tem que fazer um serviço bacana porque precisa ter acabamento isso aqui. Afinal, a obra do cliente está toda prontinha, você precisa chegar lá, colocar sua cobertura e sair dali com um cartão de visita. Quais são os elementos de fixação que você pode trazer para cá? Cara, você pode trazer o elemento de fixação que dá-se o nome de pontalete. Como que o pontalete trabalha? Vou botar minha colunazinha aqui no canto, que foi só para ilustrar para vocês. Mas o pontalete nada mais é que um elemento metálico. Isso aqui pode ser feito de várias formas. Eu trouxe aqui para você rapidamente um pontalete produzido de aço carbono. Você vai observar que existe um mecânico, um ferro maciço na extremidade, onde você vai fazer em cima da pedra mármore a perfuração, e isso aqui entra dentro da perfuração, sobrando somente o perfil U, que é o diâmetro do pilar reduzido. É isso aqui, olha. É o diâmetro do pilar reduzido, olha. É isso aqui, ó. E ele só pode ser feito no perfil U? Não, você pode fazer ele conforme uma cantoneira, porque vai pegar em duas esferas do perfil, mas o fato é que você pode trabalhar com um pontalete de uma forma muito bacana. E é um excelente fixador e, na minha opinião, é excelente para ser colocado com um processo químico. O processo químico, acabei de explicar para vocês o que pode ser. Tá aqui, esse aqui, ele está dentro de uma embalagem, né, onde você aplica com aquela bisnaga de silicone. Mas
Você também pode adquirir o chumbador químico, que ele vem duas embalagens, onde você mistura componente A com componente B, componente 1 com componente 2, onde você faz as misturas. Basicamente, esses elementos eles são à base de epóxi, então um é resina e o outro é secante, endurecedor. E você, quando faz a mistura disso, você tem um determinado tempo para poder trabalhar. Então, cara, você fez a furação de acordo com a perfuração e colocou o material, esperou algum tempo, está lá o chumbador firme para que você possa colocar a sua coluna e a coluna fica bem acabadinha. Esse aqui é uma das formas que você pode utilizar para poder fixar as suas coberturas. Outro modelo que você pode utilizar, eu trouxe aqui um pedaço da minha coluna, só que reduzido, só para que vocês tenham uma analogia, uma ideia. Isso aqui é a bitola do mesmo perfil da coluna que eu acabei de te apresentar. Então, você pode trazer para o teu projeto o processo de fixação feito por intermédio de cantilhões. O que é? Na verdade, aqui são duas cantoneiras. Esse processo é necessário que você trabalhe com cantoneira de boa qualidade. Eu gosto de trabalhar com as cantoneiras para 3,16 para os projetos um pouquinho mais pesados. Os projetos levinhos, uma cantoneira de 1/8 ela já resolve de espessura. Mas eu gosto que tenha a altura pelo menos de 2 polegadas de altura. Quando eu digo 2 polegadas, eu estou falando justamente 2 polegadas daqui para cima. Calibra direitinho no perfil, calibra direitinho, olha. Você pode ver que eu coloquei aqui, ó, não existe folga na parte inferior nem na parte superior. Bem justinho, e você trabalha com isso aqui dessa forma, olha. Você monta, obviamente você vai furar o material antes de ancorar. O elemento de fixação, olha o elemento de fixação, independe de qual você vai utilizar, furou, ancorou em cima dessa mureta que eu acabei de te apresentar agora no Flip Sharp, e uma vez esse perfil, esse instrumento de fixação bem ancorado no local, independendo de qual sistema que você vai utilizar, você vem com o teu pilar e envelopa ele direitinho. Então, você ainda tem a possibilidade de colocar uma sapatazinha aqui do lado para poder o teu serviço ficar mais bonitinho. Então, são essas possibilidades que você tem de ancorar aí as suas coberturas, os pilares das suas coberturas. Esses elementos de fixação aqui, pessoal, são boa parte do que a gente pode utilizar para fazer o assentamento das vigas. Viga metálica com travessa metálica, viga metálica inserindo no concreto armado, na alvenaria, são elementos que ficam muito bons. Dão acabamento e o cliente quase não vê ponto de fixação, não fica parafusos à mostra, porque a gente pode embutir tudo isso dentro da fixação das nossas estruturas metálicas. Então, é isso aí que eu quero apresentar para vocês, né? Ficou aqui esse modelo aí que vocês podem estar trazendo para o projeto de vocês. Bom, o meu objetivo foi tentar partilhar com você de situações que, cara, vivi e precisei estar me adaptando para que as providências pudessem ser tomadas. Estou compartilhando com você para que você possa colocar isso em prática. Com certeza você vai se deparar com algumas dessas situações que eu acabei de comentar com você agora. E você se deparando com essa situação, possa ser que você possa colocar em prática aí alguma coisa dessas que eu comentei com você. Leva isso em consideração, ok? Eu espero ter sido útil aí no momento de estar ajudando vocês com esse tipo de informação, né? E fica aí os meus agradecimentos
A gente se vê no próximo vídeo, na nossa próxima live. Fica com Deus e um forte abraço.